Fala galera, beleza? Professor Denis aqui falando. Nessa aula a gente vai esboçar alguns gráficos da trigonometria. Então, vamos começar aqui pelo exercício 1. Construa o gráfico de cada uma das funções trigonométricas a seguir. Então na letra A, vamos esboçar o gráfico de y igual a x. Bom, esse gráfico a gente já resolveu nas aulas anteriores, né? É o gráfico do seno x, ele começa no zero, chega no ponto máximo, que é o que vale 1 no π sobre 2, depois decresce, no π chega no zero, chega no ponto mínimo no 3π sobre 2, depois volta para o zero no 2π, e aí é uma função periódica, né? Ela se repete, a gente já estudou isso nas aulas anteriores. Então, relembrando aí, a imagem é do menos 1 até o 1, então perceba que essa função assume valores do menor possível ao menos 1 e até o mais 1, certo? Todos os valores do menos 1 até o 1. E o período é uma função periódica, o período é 2π. Então, perceba que podemos ver aqui um ciclo começando no zero, né? E terminando aqui, volta a repetir no 2π. Então, é uma função cujo período é 2π. Bom, agora no item B a gente tem que construir e esboçar o gráfico da função 3 seno x. Então, o que é? A gente já sabe y igual a seno x. 3 seno x é pegar toda essa função, todos os valores dessa função e multiplicar por 3. Ó. Então, o gráfico vai ficar dessa forma. Eu peguei todos esses pontinhos, todos esses valores e multipliquei por 3. Perceba que a função começava no zero e vai continuar começando no zero, né? 3 vezes 0 continua dando zero. Aqui no π sobre 2, a função valia 1, como eu multipliquei por 3, agora vale 3, certo? Então, esse valor foi multiplicado por 3. E todos esses pontos aqui no intermediários, eles também foram multiplicados por 3. Por exemplo, aqui, ó, esse valor aqui valia meio, né? Agora que multiplicou por 3, ficou 1,5, né? E todos os valores foram multiplicados por 3. Vai descendo aqui no π dá zero, como zero foi multiplicado por 3, vai continuar no zero. O valor mínimo era menos 1, também foi multiplicado por 3, então o mínimo passou a ser menos 3 aqui, né? E aí o resto, todos os outros valores foram multiplicados por 3. Então o importante é você perceber que essa função aqui, ó, foi multiplicada por 3, todos os valores foram triplicados. E aí a imagem agora já mudou, né? Antes era do menos 1 até o 1, agora o ponto mínimo foi multiplicado por 3 também, então o ponto mínimo é menos 3 e o ponto máximo é 3. Então, a imagem dessa função é do menos 3 até o 3, todos os valores reais de menos 3 até 3. E o período, por mais que a gente tenha multiplicado por 3, continua mesmo. Perceba que um ciclo pode ser visto começando aqui e terminando aqui no 2π. Então, o período continua 2π. Multiplicar uma função trigonométrica por 3 não muda o período. Agora vamos para a letra C. A letra C é 2 mais seno x. Então, parecido com o que a gente fez no B, ó, vou fazer essa daqui comparando com a função feita no A. No A a gente fez seno de x, né? Que deu essa funçãozinha que a gente já fez várias vezes. Agora, se eu tenho que fazer 2 mais seno x, eu vou pegar essa função e somar 2 a todos os pontos, certo? Então, se ela estava aqui, ó, começando no zero, passava no 1, voltava para o 0 menos 1, agora todos os pontos vão ser elevados 2 para cima, 2 unidades para cima. Ó. Então, começava no 0, agora vai começar no 2. O ponto máximo era o 1, agora está no 3. O ponto mínimo era o menos 1, agora está no 1, certo? Então, eu peguei essa função e desloquei ela para cima, uma translação vertical, 2 unidades para cima. Então, ela foi só transladada para cima. A imagem agora vai mudar um pouco, né? A imagem, o ponto mínimo é 1 e o ponto máximo é 3. Então, são todos os valores do 1 até o 3. Só que o período não mexeu mais uma vez, ó, continua o mesmo. Perceba que pode ser visto começando aqui, né? E terminando no 2π, então o período é de 2π mesmo. Agora vamos para a letra D. Ó. A letra D é uma junção do B e do C. Né? Ó. Eu tenho que fazer 2 mais 3 vezes seno de x. Então, para ajudar a gente a construir esse gráfico, eu vou recorrer ao B. Ó. O B a gente já construiu, é 3 vezes seno de x. Agora, o que a gente tem que fazer é só adicionar 2. Então, se a gente já construiu essa função aqui, que é o 3 seno de x, o 2 mais 3 seno de x é só pegar esse gráfico e fazer uma translação vertical 2 unidades para cima. Então, eu vou pegar ele e empurrar 2 unidades para cima. Ó. Começava no 0, agora começa no 2. O ponto máximo era o 3, agora vai 2 para cima, o ponto máximo é 5. O ponto mínimo, por exemplo, aqui é menos 3, agora o ponto mínimo é menos 1, certo? Então, só peguei a função e coloquei 2 unidades para cima em todos os pontos.
Com isso, a imagem agora é do menos 1 até o mais 5 e o período continua o mesmo, certo? Perceba que ele começa aqui no 0 e termina no 2π, portanto é o período de 2π, também não interferiu no período. Agora a letra E. A letra E é y igual a seno de x menos π sobre 2. Bom, para construir esse gráfico aqui, eu vou recorrer de novo à função do item A, ó, que é y igual a seno de x. Então, a gente já sabe construir essa função. Seno de x a gente já sabe. E agora, e seno de x menos π sobre 2? Então, como a gente já viu em aula aí, ó, quando eu subtraio aqui dentro do parênteses, subtraio π sobre 2, essa função ela translada horizontalmente, ou seja, ela vai vir para a direita, π sobre 2. Então, começava no 0, agora não vai começar mais no 0. Esse ponto aqui ele veio aqui para o π sobre 2. O máximo que estava aqui no π sobre 2, agora vai π sobre 2 para frente. Então, vem aqui para o π, certo? Então, peguei essa função e movi ela para a direita, π sobre 2 unidades. Ó. Então, se você olhar para esse ponto, ele veio para cá. 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 E esse ponto, ele veio para cá. Ou seja, uma translação horizontal para a direita, π sobre 2 unidades. Tá? Bom, o período, a imagem, quer dizer, a imagem não mudou, né? Continua, o ponto mínimo é menos 1 e o ponto máximo é 1, então não mexeu na imagem. E o período também não mexeu. Ó. Perceba que, se a gente olhar aqui do 0, ó, começa aqui e termina um ciclo aqui também no π sobre 2, ou seja, o período continuou de 2π. Então, não mexeu na imagem, não mexeu no período. A única coisa que aconteceu foi deslocada π sobre 2 unidades para a direita. E por último, a letra F dessa parte de senos, né? Temos o 2 mais seno de x menos π sobre 2. Bom, já que a gente já construiu o gráfico dessa função, que é seno de x menos π sobre 2, fica fácil construir essa, né? Essa função aqui está aqui, o gráfico, a gente fez no item anterior. A F vai só pegar esse gráfico aqui e transladar 2 unidades para cima. É o mesmo gráfico, todos os pontos vão 2 para cima, certo? Então, aqui, por exemplo, estava no menos 1, veio parar no 1. Esse aqui estava no 0, veio parar no 2. Esse aqui estava no 1, veio parar no 3 e assim por diante. Todos os pontos deslocados 2 unidades para cima. A imagem agora vai mudar. Antes era do menos 1 até o 1, agora a imagem vai ser do 1 até o 3. Ponto mínimo é 1, ponto máximo é 3, então do 1 até o 3. E o período continua o mesmo, também não mexeu de novo. Ó. Você pode ver que pode ser visto que começa aqui no 0, faz todo um ciclo e termina aqui, começa a repetir novamente aqui no 2π, portanto o período é 2π unidades. Agora vamos para a letra G. A letra G para frente é com cossenos. A letra G é o gráfico de a cossenoide, né? A gente já construiu várias vezes aí, então está aqui o gráfico do cosseno. Começa no 1, vai para o 0, menos 1, 0, 1, certo? Também tem a imagem de menos 1 até 1, ponto mínimo é menos 1, ponto máximo é 1. E o período é 2π. Você pode perceber que um ciclo começando aqui no 0 e terminando no 2π, portanto o período é de 2π. Agora eu tenho que construir o gráfico de y igual a meio cosseno. Eu já sei cosseno. Meio cosseno vai pegar todos esses pontos e dividir pela metade, certo? Então o gráfico vai ficar achatado, certo? Ele vai ser encolhido aqui, ó. Então onde estava no 1 veio para metade. Onde estava no 0, quando a gente divide ao meio, continua 0. Onde estava menos 1, agora veio para o menos meio. Onde estava 0, continua 0. E onde estava 1, caiu para metade. Então o gráfico ele dá uma encolhida aí, né? A gente diminui a amplitude desse gráfico. A imagem agora vai mudar, né? O ponto mínimo é menos meio e o ponto máximo é mais meio. Então, a imagem mudou, o período continua o mesmo, ó, de 0 a 2π é um período, então o período dessa função é 2π. Agora vamos para a letra I, ó. Tenho que construir o gráfico de cosseno x menos 1. Bom, como a gente já construiu o gráfico de cosseno, fica fácil construir o gráfico de cosseno menos 1. É só pegar todo esse gráfico aqui e diminuir todos os pontos uma unidade. Ó. Então, vou pegar esse gráfico e todo mundo será deslocado uma unidade para baixo. Onde era 1 ficou no 0, onde era 0 ficou no menos 1, onde era menos 1 ficou no menos 2 e assim por diante. Todos os pontos da função foram deslocados uma unidade para baixo. Agora a imagem vai mudar, né? O ponto mínimo é do menos 2, o ponto máximo é 0. Então a imagem é do menos 2 até o 0.
E o período não mudou mais uma vez, ó. Perceba que começa aqui no 0, termina no 2π, então o período é 2π mesmo. Agora vamos construir o gráfico da j, ó. Y igual a meio cosseno menos 1. Bom, a gente já construiu no item H o gráfico de meio cosseno. Agora construir o gráfico de meio cosseno menos 1 fica fácil. É só pegar esse gráfico de menos cosseno e subtrair uma unidade de todos os pontos da função, ó. Então, subtraindo uma unidade de todo mundo, ó, onde estava no meio, vai para o menos meio. Onde estava no 0, vai para o menos 1. Onde estava no menos meio, vai para o menos 1,5. E assim por diante, ó. Todos os pontos da função foram deslocados uma unidade para baixo, certo? Ou seja, subtraímos 1 de todos os pontos da função. Com isso, a imagem da função vai mudar. A imagem que era do menos meio até o meio, agora vai ficar do menos 1,5 ou menos 3 meios até o menos meio. E o período não muda, o período continua 2π, né? Perceba, começa no 0, terminando 2π, o período não alterou, continua o mesmo. Agora vamos para a letra K. A letra K é cosseno de x mais π sobre 4. Ó. Então, para construir esse gráfico, a gente vai se basear no gráfico de cosseno mesmo. Esse é o gráfico de cosseno x. Como a gente viu na aula, ó, quando a gente adiciona dentro dos parênteses aqui, ó, π sobre 4, vai acontecer uma translação horizontal π sobre 4 unidades para a esquerda. Então, quando a gente soma um valor positivo, o gráfico vai para a esquerda. Como a gente viu no outro exercício, quando a gente subtrai um valor, né, ou seja, soma um valor negativo, ele vai para a direita. Quando a gente coloca um valor positivo, ele vem para a esquerda. Quanto? π sobre 4 unidades. Ó. Então, perceba que o máximo aqui estava no 0, né, no x igual a 0. Agora, o máximo foi para o menos π sobre 4. Por quê? Porque o gráfico foi transladado π sobre 4 unidades para a esquerda. Bom, aí a imagem continua a mesma, né? O ponto máximo, o ponto mínimo, menos 1 até o 1. E o período continua o mesmo, 2π também. Ó. Perceba que um ciclo começa aqui, ó. Podemos até olhar aqui que fica mais fácil. Começa no 0 e aí termina aqui, ó, no 2π, certo? Então o período é 2π. Então não muda a imagem, não muda o período. A única coisa é que foi deslocado para a esquerda esse gráfico. Então não muda nem a imagem nem o período. A letra L, cosseno de x mais π sobre 4 menos 1. Bom, agora que a gente já construiu o gráfico de cosseno de x mais π sobre 4, construir esse gráfico fica fácil, né? Cosseno de x mais π sobre 4 menos 1 é pegar esse gráfico e subtrair uma unidade de cada um dos seus pontos. Ó. Então, eu vou pegar o gráfico e colocar ele para baixo, uma unidade. Ó. Então, desloquei todos os pontos uma unidade para baixo. Aqui, por exemplo, estava no máximo, que era o 1, veio uma unidade para baixo, ficou no 0. Esse ponto aqui estava no 0, foi deslocado uma unidade para baixo, veio parar no menos 1, tá aqui. E assim por diante. Ó, o mínimo era menos 1, agora virou menos 2. O máximo era 1 e agora está no 0. Então, com isso muda a imagem da função, fica do menos 2 até o 0, mas o período não muda mais uma vez, 2π. Tá? Então, esses são alguns exemplos de gráficos da trigonometria. Ainda tem outros tipos aí, né? A gente não fez, por exemplo, menos seno, nem menos cosseno. E também não fez exemplos de quando a gente multiplica um número aqui na frente do x. Tá? Bom, isso fica para um outro momento. Aí na aula vocês vão ver mais também. Beleza, pessoal? Valeu!